E aí galera, seja bem-vindo a mais um quadro do Quarta Macabra. Hoje irei contar histórias sobre Andrew Cunanan, um assassino que chocou o mundo nos anos 90 ao matar um gigante do mundo da moda, Gianni Versace, fundador da marca italiana Versace. Eu sou o Mike e você está no canal Mike Curioso. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe joinha e compartilhe esse vídeo com algum amigo que gosta desse tipo de assunto. Bem, chega de enrolação e bora pro vídeo. Andrew Philip Cunanan nasceu no dia 31 de agosto de 1969, na Califórnia. Filho caçula de Mary Ann Scilati e Modesto Cunanan, tendo mais 3 irmãos, Helena, Christopher e Regina. Logo após Mary Ann dar à luz a Andrew, sofreu de uma profunda depressão pós-parto, fazendo com que Modesto Cunanan tomasse conta de Andrew na maior parte do tempo. Ao contrário da maioria das famílias disfuncionais de outros assassinos, Andrew tinha uma família boa e teve uma ótima criação. Seu pai, Modesto Cunanan, apesar de ser um pouco rígido, era um tremendo pai coruja, que estava sempre dando do bom e do melhor para seu filho mais novo, Andrew. Vivia bajulando Andrew e falando que ele havia nascido com uma inteligência acima da média, e que um dia conquistaria o mundo. Na minha opinião pessoal, acredito que essa bajulação exacerbada de Modesto ajudou a moldar a personalidade mimada que ele apresentaria nos anos futuros. Como já disse, a família de Andrew cuidava muito bem dele, mas seus pais viviam tendo constantes discussões, fazendo com que o jovem se isolasse em seu quarto e, para evitar ficando ouvindo a briga do casal, se entretia assistindo TV ou lendo alguma história de ficção. Conforme foi crescendo, começou a viver num mundo fantasioso, contando inúmeras mentiras e dizendo para todos os colegas da escola o quão incrível e rica era sua família. Seu pai levava ele nas melhores lojas de roupas da cidade, fazendo seu filho usar apenas marcas famosas e caras. Tudo isso ajudava Andrew a se sentir superior aos demais alunos, desfilando pelos corredores da escola, com roupas de grife contando mentiras sobre sua suposta família perfeita. Andrew chegou a convencer sua mãe a levar lagosta até a escola para ele comer na frente dos outros alunos, e assim provar sua superioridade, enquanto todos os outros se contentavam com pão e geleia. Aos 12 anos de idade, foi matriculado na sofisticada escola Bishop, numa cidade vizinha de San Diego. O uniforme da escola tinha um visual bem clássico, com gravata, camisa e calça, e Andrew sempre adorou isso. Por ser um jovem brilhante que se comunicava muito bem, logo se destacou na escola. Foi nesse mesmo período que começou a ter dúvidas sobre sua sexualidade. Uma ex-colega de classe chegou a comentar que ele se relacionou com algumas garotas, mas que nunca sentiu uma verdadeira atração por elas, e sim por homens mais tranquilos e delicados. Aos 15 anos, Andrew já era um tremendo festeiro, frequentando as mais populares boates gays e falando para todos que quisessem ouvir na escola sobre as relações sexuais que mantinha com outros homens. Normalmente, naquela época, jovens gays eram extremamente zoados pelos colegas de escola. Mas como Andrew estava 100% de acordo com sua sexualidade, os alunos deixavam ele em paz, pois chamá-lo de gay ou afeminado não fazia com que ele se sentisse ofendido. Porém, por trás de toda essa autoconfiança e ar de superioridade, Andrew sentiu uma enorme inveja dos alunos ricos da escola, porque por mais que seu pai desse tudo do bom e do melhor para ele, sua família não era rica. Andrew não gostava da sua ascendência filipina, vinda de seu pai. Achava que para ter todo o glamour que ele merecia, tinha que ter a aparência dos americanos, ou de alguma outra figura famosa. Então Andrew começou a se apresentar como um latino. Ele se apresentava nos bares como Andrew da Silva ou David Morales. Muitos dizem que de um dia para o outro ele mudava completamente sua personalidade e aparência, contando histórias completamente diferentes e sempre exaltando ele e a família como milionários. Após finalizar os estudos na escola Bishop, chegou a se matricular na Faculdade da Califórnia para estudar História, mas nunca teve entusiasmo para a vida acadêmica, ainda mais sabendo que poderia ganhar muito dinheiro ao trabalhar como um garoto de programa, saindo com homens mais velhos e ricos. E foi isso que ele fez. Andrew virou um garoto de programa de luxo. Saía com empresários que mantinham uma vida dupla. Durante o dia estavam na empresa trabalhando ou passando seu dia com a esposa e filhos. Durante a noite, se encontravam com Andrew. Ele então começou a ostentar inúmeras roupas e relógios caros, ganhando cartão de crédito ilimitado e até ser presenteado com um carro de $30 mil. Por ele nunca ter tido um emprego, Mary Ann e Modesto começaram a desconfiar que Andrew mantinha relações sexuais com outros homens e que essa era a sua fonte de renda. Mas sempre que tocavam no assunto, ele desconversava e deixava seus pais falando sozinhos. Na mesma época, Modesto Cunanan foi acusado por desviar dinheiro, uma quantia de $106 mil, e para não ser preso, teve que abandonar a família e fugir para as Filipinas.
Sua esposa, Mary Ann, ficou sem renda alguma, sendo obrigada a vender a casa e comprar uma mais humilde em um bairro pobre da cidade. Essa época foi a mais conturbada entre Andrew e sua mãe, com constantes discussões a respeito dos rumores sobre sua sexualidade, até chegar ao ponto do Andrew perder a cabeça e empurrá-la contra a parede, fazendo com que ela deslocasse o ombro. Para amenizar um pouco o clima, fez uma viagem até as Filipinas para visitar seu pai e, quem sabe, receber algum conselho do homem que sempre havia o apoiado. Ao ver o estado de miséria no qual Modesto se encontrava, vivendo em uma cabana isolada em meio a galinhas, esgoto a céu aberto e lixo pela rua, entrou em total desespero. Começou a se relacionar sexualmente por lá, saindo com homens pobres a troco de receber alguns trocados e poder comprar sua passagem só de ida para os Estados Unidos. Já com seus 20 e poucos anos e morando em São Francisco, precisamente em um bairro conhecido por ser o núcleo da comunidade LGBT. Lá, ele se tornou amigo do advogado Ellie Gould, homem que, por ter inúmeras conexões sociais, inseriu Andrew no mundo dos famosos, podendo estar frente a frente com estrelas de Hollywood, supermodelos e celebridades de todos os cantos. Durante esses encontros com celebridades, teve um breve bate-papo com uma pessoa na qual ele jamais esqueceria: o famoso estilista Gianni Versace, fundador da aclamada marca italiana Versace. Na mesma época, começou a se aventurar pelo sadomasoquismo e cinema pornô, gravando vários filmes que são vendidos até hoje no submundo da pornografia da América. Acredito que o sadomasoquismo fez com que ele desenvolvesse seu lado mais agressivo, pois muitos amigos afirmaram que o jovem Andrew havia se tornado muito mais violento após se envolver com tal parafilia. Durante todo esse tempo, até o ano de 1997, Andrew havia se deteriorado muito. O uso excessivo de metanfetamina, remédios controlados e alguns indícios de AIDS, porém nunca foi confirmado, fizeram com que o jovem, agora com seus 27 anos, exibisse uma aparência mais envelhecida, com cabelos despenteados, roupas simples e com 13 quilos a mais. Sua aparência não era mais a mesma de alguns anos atrás, fazendo com que seus companheiros milionários parassem de se encontrar com ele, cancelando assim todos os luxos exagerados que ele mantinha, graças aos cartões de crédito sem limites que ganhava de seus clientes. No fundo do poço, Andrew já estava desiludido com o mundo das celebridades, por estar cada vez mais velho e ainda não ter alcançado a fama que tanto desejava. Uma curiosidade é que em 1997 ele chegou a trocar uma conversa com Lisa Kudrow, a famosa Phoebe Buffay, da série Friends. Segundo a atriz, Andrew pediu inúmeras vezes para que ela conseguisse alguns testes como ator para ele, e durante bons minutos ficou falando dele mesmo e de como poderia ser um grande ator. A atriz, assustada, teve que fingir que iria ao banheiro para poder cortar a conversa com ele. Em abril de 1997, manteve um extremos ciúmes de David Madison, um jovem arquiteto pelo qual Andrew era apaixonado e que dizia ser o homem de sua vida. Ele achava que seu amigo Jeff Trail, um ex-oficial da Marinha, estaria se envolvendo sexualmente com David. Após uma calorosa discussão por telefone com Jeff, Andrew disse que iria matá-lo. Um pouco mais tarde, ele falaria para alguns amigos que ficaria sumido por alguns dias, pois precisava resolver alguns negócios. Então comprou uma passagem para Minnesota, local em que Jeff e David moravam. Os amigos da boate chegaram até a ligar para David pedindo para ele ter cuidado, pois Andrew estava muito estranho ultimamente. Mas David era conhecido por ser muito bondoso e respondeu que provavelmente ele só estava precisando de um amigo para ajudá-lo a resolver a sua vida. No dia 26 de abril de 1997, David foi buscar Andrew no aeroporto municipal de Minneapolis e o leva até seu loft, que ficava numa parte mais sofisticada da cidade. Alguns dias depois, no dia 29 de abril, David convida Jeff para ir até sua casa e resolver de uma vez por todas essa briga entre Jeff e Andrew. Mas ao chegar no loft, ambos começaram uma calorosa discussão e em um momento de fúria, Andrew abre a gaveta da cozinha, pega um martelo e bate com toda sua força na cabeça de Jeff, que cai no chão e leva mais algumas marteladas. Em estado de choque, sem saber o que fazer, David estava imóvel, olhando para o que havia acabado de ocorrer. E por medo de ser o próximo, algumas horas depois, estava ajudando Andrew a enrolar Jeff Trail no tapete e arrastar até o canto do loft. Durante os próximos 2 dias, ambos continuaram vivendo ali na casa, enquanto seu ex-amigo apodrecia no canto do apartamento. Uma moradora do mesmo prédio disse que chegou a ver os dois passeando com um cachorro pela rua, e que Andrew falava sem parar, enquanto David estava com uma cara inchada, como se tivesse chorado muito ultimamente.
Após uma colega de trabalho achar estranho a ausência de David, resolveu ir até a sua casa para descobrir o que estava acontecendo. Depois de bater inúmeras vezes na porta e ninguém atender, chamou o síndico, que abriu a porta, e lá viram as paredes todas sujas de sangue e um corpo enrolado no tapete. Nesse momento, os dois já haviam fugido utilizando o Jeep do Madison. Enquanto estavam na estrada, Andrew parou o Jeep no acostamento e deu 3 tiros em David, utilizando a arma que havia roubado de Jeff, uma pistola calibre .40. O homem que há pouco era considerado o amor de sua vida, agora estava sendo retirado do carro e jogado para virar comida de urubus. Seguiu rumo a Chicago, para um local onde vivia a alta sociedade, local que seria palco para mais um de seus crimes. Lee Miglin era um senhor de 72 anos e um bem-sucedido empresário da área civil. Mesmo sendo um milionário, manteve suas raízes humildes, pois veio de uma família pobre e trabalhadora. Ele e sua esposa Marilyn eram conhecidos por serem filântropos. Não se sabe exatamente se Andrew conhecia o magnata Lee Miglin. Alguns acham que Lee chegou a ter envolvimento sexual com Andrew, mas até hoje nada foi comprovado. Logo após matar David, Andrew teria invadido a casa de Lee Miglin e levado ele sob a mira da arma para a garagem de sua casa. Lá, ele teria amarrado os pulsos do magnata, enrolou uma fita em todo o seu rosto, deixando apenas um espaço para o nariz, e em seguida começou a torturá-lo, com murros, pontapés, e também utilizou uma tesoura de jardim para furar repetidas vezes o peito do empresário. Ainda não satisfeito, com uma serra cortou a garganta do empresário, pegou sacos de cimento e jogou sobre o seu peito, fraturando todas as suas costelas. Após seu frenesi, celebrou seu ato subindo até a cozinha da casa, preparou alguns sanduíches e dormiu na cama do casal. No dia seguinte, roubou algumas moedas de ouro que encontrou na casa e fugiu, utilizando o Lexus verde do empresário. Marilyn, a esposa do Lee, estava em uma viagem de negócios e só foi descobrir o que havia acontecido após chegar em casa e encontrar o corpo dilacerado do seu amado marido. A polícia havia rastreado Andrew após utilizar o telefone que havia no Lexus, então eles sabiam que o jovem estava seguindo rumo a Filadélfia. Alertaram a polícia local, que montou um cerco em todas as entradas principais da cidade. Ele então resolveu se esconder na Casa dos Mortos, em um cemitério. A 60 quilômetros de distância da Filadélfia, no cemitério Fins Point, Andrew se escondeu, pois havia ouvido no rádio que àquela altura era um dos homens mais procurados dos Estados Unidos, e que a polícia já sabia qual carro estava dirigindo. Sendo assim, precisava urgentemente de um novo carro, e faria o que fosse preciso para conseguir. Ao andar pelo cemitério, acabou avistando uma picape Chevrolet vermelha, que estava estacionada bem em frente a uma casa, possivelmente do caseiro. Após Andrew bater na porta, William Reese atende, sem nem imaginar que em poucos minutos estaria morto. Reese era um ex-eletricista que deixou seu emprego para poder trabalhar como caseiro do cemitério Fins Point, local que era a casa de descanso de inúmeros soldados da Guerra Civil. Ele era um apaixonado pela história americana e fundador de um grupo de encenação da Guerra Civil. Ele dizia que em cada lápide contava uma história diferente a respeito da vida de cada soldado que lá habitava. Naquela manhã do dia 9 de maio de 1997, Reese se despediu da sua esposa e filho, acreditando que voltaria para casa antes do cair da noite, para poder jantar com sua família, como fazia diariamente. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Reese foi posto de joelhos e baleado na parte de trás da cabeça, falecendo instantaneamente. Mais tarde, seria sepultado no mesmo cemitério que cuidou com tanto esmero, com direito a uma salva de tiros. Algumas pessoas que estavam no momento disseram que Rebecca, esposa de Reese, olhou para o céu com os olhos cheios de lágrimas e disse: ele teria adorado ver isso. Após matar Reese a sangue frio, Andrew Cunanan seguiu rumo a Miami, chegando a seu destino no dia seguinte, dia 10 de maio. Normalmente, um fugitivo que está na lista dos 10 mais procurados do FBI teria ficado escondido, mas Andrew gostava de ser o centro das atenções e seu sentimento de superioridade não permitiu que ficasse nas sombras, fazendo com que nos próximos 2 meses andasse tranquilamente pelas ruas de Miami, com direito a tomar café da manhã em alguma cafeteria beira-mar. Após Andrew passar alguns meses sem matar alguém, seu nome parou de vender tantos jornais e deixou de ser o maior interesse das emissoras de TV. Mas ele já havia orquestrado seu próximo passo e sabia que dessa vez seu nome ficaria para sempre marcado na história. Ele estava de olho no famoso estilista Gianni Versace, que era uma celebridade muito rico, tudo aquilo que Andrew queria ser, mas nunca conseguiu, pelo menos não de uma forma boa. Gianni veio de uma família pobre, nascido em Calábria, na Itália.
Passou sua infância aprendendo a desenvolver peças de roupas com sua mãe, que era uma costureira. Foi dela que veio sua paixão pela moda. Em 1973, começou a desenvolver alguns modelos de roupas para a marca italiana Jenny. Após ter tido sucesso no seu trabalho com a marca, foi encorajado de montar sua própria grife, surgindo assim, em 1978, sua primeira boutique, que foi inaugurada em Milão. Em 1997, Gianni Versace já era cercado por pessoas muito famosas, como Madonna, Elton John, Princesa Diana, entre inúmeros outros. No dia 15 de julho, assim como todos os outros dias, logo pela manhã, Gianni seguia rumo a uma banca para comprar jornal ou algumas revistas e em seguida parava numa cafeteria para apreciar um café gourmet. Na volta, quando estava no portão da sua mansão, Andrew o surpreendeu pelas costas e dispara o primeiro tiro, acertando seu pescoço e fazendo a bala atravessar, acertar o portão e logo em seguida acertar um pombo branco que morreu na hora. Então Andrew se aproxima ainda mais e dispara o segundo tiro, acertando o lado direito do rosto. Logo em seguida, ele sai andando calmamente pela rua, até que um amigo de Gianni começa a perseguir Andrew, mas desiste quando o mesmo aponta a arma para ele. Logo após a morte do famoso estilista ter sido confirmada, as emissoras de TV só falavam sobre o ocorrido. O mundo todo estava chocado. As mídias locais e a comunidade LGBT estavam espantados com os erros cometidos pela força policial, pois em nenhum momento foi divulgado que Andrew estava em Miami. Sendo assim, várias pessoas entraram em contato com ele durante esse período, sem nem imaginar que estavam diante de um assassino. Quando o FBI descobriu onde Andrew estava hospedado, invadiram um hotel, mas já era tarde, ele havia fugido novamente. No dia 23 de julho, 8 dias após a morte de Versace, um caseiro estava fazendo sua ronda até que decidiu verificar como estava uma das casas que tomava conta, uma casa flutuante no canal de Indian Creek, pertencente a um milionário alemão que estava em uma viagem por Las Vegas. Ao entrar na residência, notou que havia algo estranho, que alguém estava dormindo por ali, até que houve um som de tiro. Segundo ele, era como se alguém tivesse tentado acertá-lo. Logo em seguida, ele saiu e chamou a polícia. Alguns minutos depois, a casa estava cercada por 400 policiais fortemente armados, incluindo agentes da SWAT e do FBI. Durante 3 horas, a força policial pediu para que Andrew se rendesse. Após nenhuma resposta, receberam a ordem para invadirem a casa. Toda a ação policial era filmada ao vivo por emissoras locais. Os policiais invadiram a casa jogando bombas de gás e foram de cômodo a cômodo revistando todo o local, até que chegam num quarto principal que ficava no segundo andar. Lá estava o corpo de um jovem de 27 anos que havia tirado a própria vida. O jovem era Andrew Cunanan. Andrew se matou ao atirar no céu da boca, deixando um vazio nos corações dos familiares de suas vítimas, pois nunca saberiam o que havia levado Andrew a cometer tais crimes. Os pais dele nunca aceitaram que seu filho era o real assassino de todas aquelas pessoas, chegando a acusar a máfia por tais crimes. Mary Ann, mãe de Andrew, faleceu em 2012 e foi enterrada ao lado do seu filho, enquanto Modesto Cunanan nunca mais se teve notícias. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do Quarta Macabra de hoje. Aqui em cima tem mais 2 vídeos para vocês estarem assistindo. Na descrição tem a playlist completa do Quarta Macabra. Gostaria de pedir para deixarem o joinha e se inscrever aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Valeu!